a buscar a presença de Deus, a buscar o poder de Deus. E tem sido cestas destravadoras. Aleluias. Tem sido momentos onde o Espírito Santo tem nos tocado poderosamente. Ele está dando um start na sua vida. Aleluias. Como se Ele estivesse te pegando, te dando um chacoalhão, dizendo para você, ó, desperta, tenho mais para você. As águas não estão nem batendo no tornozelo ainda, existe um rio para você entrar. Alamanaia, cheio de cantaraias. Ele tem mais para você. Aleluias. A Bíblia nos fala de um homem chamado Jacó. E Jacó tinha como pai um homem chamado Isaac, filho de Abraão. E Deus tinha se revelado a Abraão, feito grandes promessas para Abraão. Deus prometeu fazer de Abraão pai de nações, a bênção da multiplicação, da prosperidade. Abraão tinha algo que os outros homens não tinham, que era a unção de Deus, o poder de Deus. E o que ele fazia, Deus abençoava. Abraão morreu, e a bênção que estava sobre a vida de Abraão passou para Isaac, seu filho. E Jacó era um homem esperto. E Jacó começou a observar a vida do seu pai. E Jacó percebeu que Isaac era diferente dos outros homens. Que o seu pai tinha algo diferente. A Bíblia nos diz que Isaac estava em uma terra, a terra de Gerar. E Isaac pegou um pedaço de terra e plantou ali a sua semente. Os seus vizinhos plantaram também. E a lavoura cresceu. E quando chegou a época da colheita, Isaac colheu 100 por 1 de uma semente. Mas a semente de Isaac não era diferente da dos outros. A terra que Isaac plantou não era a terra diferente da dos outros. E por que ele tinha a bênção e os outros não? É porque ele tinha o poder, a unção de Deus na vida dele. Deus mandava um orvalho para molhar a sua plantação. Deus cuidava da plantação de Isaac para que os inimigos não viessem destruir. Isaac pegava os seus servos, abria poços e achava água. Seus vizinhos faziam o mesmo e não achavam. Vinham, brigavam com ele, tomavam o poço dele, ele deixava ali, ia para outro lugar, abria outro poço e achava água. Alabaxere andarás. Porque ele estava carregado com a unção, com o poder de Deus na vida dele. E Jacó observava tudo aquilo. E ele via que seu pai tinha algo diferente. Alabaxere andarás. E ele também percebeu que seu pai tinha outros irmãos. Mas os outros irmãos não eram abençoados como Isaac. E Jacó também tinha um irmão que era mais velho do que ele.
E ele começou a querer aquilo que o pai dele tinha. Ele percebeu que o seu pai tinha a bênção de Deus. Ele percebeu que o seu pai carregava ali uma unção especial. E ele começou a desejar aquilo para a vida dele. E ele também percebeu que o seu pai estava velho. E que ia chegar o momento do seu pai passar a bênção, aquela unção. E que a bênção não iria para ele, mas que iria para o seu irmão. Mas ele queria muito aquilo. Ele queria muito aquela unção. Ele queria muito aquele poder de Deus na vida dele. Você conhece a história, ele usou de alguns artimanhas. Enganou seu irmão, enganou seu pai. E ele conseguiu fazer com que o seu pai orasse por ele e passasse a bênção para a vida dele. Mas o ponto que eu quero falar com você nessa noite é que Jacó, ele desejava ter algo de Deus. Ele pôde ter enganado o pai dele, o irmão dele, mas a Deus, ninguém engana a Deus. Ninguém. Alguém pode enganar o homem, pode enganar pessoas, mas eu quero ver quem é que engana a Deus. E Deus viu tudo aquilo. Mas Deus permitiu que a bênção chegasse até Jacó, sabe por quê? Porque Esaú não ligava para aquilo. As coisas de Deus não interessavam a Esaú, que era o irmão dele. Esaú estava preocupado em caçar, estava preocupado em se divertir. E Jacó queria era a presença de Deus, Jacó queria aquela unção. E Deus olha para a intenção do nosso coração. E Deus permitiu que a bênção chegasse a Jacó de tanto ele querer. Aleluia, quer dizer que o Espírito Santo está sondando a sua vida. Aleluia, não é de hoje. Aleluia, Ele está procurando aí dentro de você esse desejo, sabe? Aleluia, será que as coisas de Deus ainda te interessam? Será que as coisas de Deus motivam a sua vida? Aleluia, como Ele quer encontrar em você esse desejo. E se Ele encontrar esse desejo dentro de você, Rabaxeira mandarás. Aleluias, Ele virá, Xarabassude cantarai. Aleluias, e Ele vai te tocar como você nunca foi tocado. Aleluia, Ele vai começar a fazer coisas na sua vida que nunca fez antes. Mas tudo começa por essa fome, por essa sede. Aleluia, existem muitas chaves para nós adquirirmos o poder de Deus. Aleluia, mas a primeira que eu quero falar nessa noite, insistir com você, é essa fome. É essa sede pelas coisas de Deus. É esse desejo intenso pela unção, pelo poder de Deus. Aleluia, eu quero dizer que é esse poder, é essa unção que vai fazer a diferença na sua vida. O que é que tem ocupado o seu coração? Qual tem sido a sua motivação? Você está aqui na igreja, você serve a Deus não sei há quanto tempo. O que é que te motiva? O que motiva o seu coração?
Eramanai. Existe uma ordem a ser seguida. Alamanai, quem tem que estar no topo da lista é Ele. Ele tem que ser o primeiro. Shaibia. Aleluia, sonda aí o seu coração, vê se você tem essa fome, essa sede, esse desejo. Aleluia, se você não estiver sentindo essa fome, essa sede, essa noite é noite de você pedir ao Espírito Santo para te dar essa fome, para te dar essa sede, porque tudo vai começar com essa fome. Ei, malamanas, arabaxeira, feiras, oramaxeira, feiras, xarabás. Aleluia, deixa Ele trabalhando aí, xará. Aleluia, deixa Ele trabalhando aí dentro de você. Aleluia, Ele precisa despertar essa sede em você nessa noite. Aleluia, porque se você não tiver essa fome, se você não tiver essa sede, aleluia, nós podemos orar, nós podemos colocar a mão na sua cabeça, nós podemos fazer o que for, que não vai acontecer. Mas se você tiver essa fome, se você tiver essa sede, você vai conseguir sugar tudo que Ele tem para você. Você vai conseguir sugar o poder dEle, a unção dEle. Aleluia. Jacó conseguiu. Seu pai orou, passou a bênção para ele, aleluia, e foi automático. Seu pai passou a bênção para ele, a coisa já mudou. Foi dormir, já sonhou. Ele viu uma grande escada que saía da terra e tocava até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam. Aleluias. E ele viu que o Senhor estava do seu lado, e o Senhor já começou a falar com ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Aleluias, eu vou te abençoar, eu vou te fazer multiplicar. Aleluia, a primeira coisa que você precisa é desse poder na sua vida, é da presença de Deus na sua vida. Ei, arabaxema, subiandará. Ei, caramba. Quando o poder de Deus está na sua vida, quando a unção de Deus está na sua vida, Ele vai te direcionando. Jacó chegando numa terra, aleluias, começa a trabalhar para um homem chamado Labão, e ali Deus começa a enriquecer a Jacó. Labão tenta passar Jacó para trás, tenta enganar Jacó, mas Deus pelejava por ele. Labão tentava trocar o salário dele, Deus vinha com a bênção. Tudo isso porque ele recebeu a unção, porque ele recebeu a graça, porque ele recebeu, aleluia, uma transferência de unção que era do seu pai, que era do seu avô. Harachei me andará. Essa é a noite de você receber o toque do Senhor, você receber o poder de Deus. Aleluia, o tempo passa.
Jacó ora pelos seus filhos. A nação de Israel cresce. Jesus vem à terra. Aramanai. Jesus transfere a unção para os seus discípulos. Alamachei andará. E a Bíblia nos fala de um homem chamado Cornélio. Cornélio não conhecia a Deus como eu e você conhecemos. Cornélio não tinha a presença do Espírito Santo como eu e você temos. Mas mesmo sem conhecer a Deus, ele se esforçava. Era um homem bom, de coração bom. E um certo dia ele estava ali buscando a Deus, orando do seu jeito, da sua maneira. E Deus envia um anjo para falar com ele. E o anjo dá algumas instruções para Cornélio. Cornélio, os seus atos têm chegado até Deus. Mas ainda te falta uma coisa. Mas os anjos não podem pregar. Então o anjo indica alguém, olha, manda alguns homens até Jope, manda chamar um homem chamado Pedro, Simão Pedro. Manda os homens irem lá e buscar ele e trazer ele até a sua casa, porque ele vai dar algumas instruções para você. Cornélio ouve ao anjo, envia alguns homens no lugar que o anjo mandou, e ele prepara a sua casa, chama os seus parentes, os seus amigos, e diz para eles, olha, um anjo me apareceu, falou que o que eu tenho feito tem chegado até Deus, mas ainda falta uma coisa para mim. E ele mandou eu ir atrás de um homem chamado Simão. E meus soldados já foram atrás dele. Daqui a pouco ele vai chegar aqui e ele vai nos ensinar. Ele vai nos transmitir o recado de Deus. Abaixeira. Imagina um povo esperando um mensageiro de Deus. O povo estava com fome. O povo estava ansioso, o povo queria ouvir, queria saber o que Pedro tinha para falar. E Pedro estava cheio do Espírito Santo, porque ele tinha andado com Jesus. Ei, me alamar. Ei, me acharama, sandarama, chore, andarai. Mas Pedro tinha alguns preconceitos no seu coração. Pedro era judeu. E ele acreditava que o evangelho só poderia ser pregado para judeu. Cornélio não era judeu. Então Pedro não queria ir. Mas Deus dá uma visão para Pedro. Pedro entende que Deus queria que ele fosse. E ele vai com aqueles homens, obedece à voz de Deus. Aleluia. Deus diz para você, você não precisa entender, você só precisa obedecer. Xarabás. Aleluia. Para de querer perder tempo, querendo entender o que Deus está querendo fazer com você. Só obedece, é Ele quem faz. E Pedro, sem entender, mas tendo a convicção de que Deus tinha mandado ele ir, ele vai. E quando ele chega na casa de Cornélio, que ele abre as portas, que ele entra, está lá uma multidão de gente ansiosa, com fome, desejosos por algo de Deus. E Cornélio se prostra diante de Pedro, e Pedro diz, opa, levanta, levanta, eu sou um homem igual a você. E Pedro começa a conversar com Cornélio, por que você me chamou? Cornélio explica para ele, eu estava orando e veio um anjo e mandou que eu
fosse atrás de você, que você teria palavras para nos falar. E Pedro, diante daquele povo, começa a falar. Aleluia, ele começa a falar de Jesus. Aleluia, vocês nunca ouviram falar de um homem que há pouco tempo, poucos dias atrás, anos, foi crucificado. Um homem chamado Jesus, que andou na terra fazendo maravilhas, fazendo sinais. Então esse Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para que pudesse abrir o caminho dos céus. Ele morreu na cruz para que pudesse, aleluia, restaurar a comunhão entre Deus e os homens que fora perdida lá no jardim. E eu quero dizer para você, Cornélio, para todos que estão aqui, não há nenhum outro nome dado em cima nos céus, na terra ou embaixo da terra, no qual o homem possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus. E Pedro estava lá pregando, e de repente o Espírito Santo já começou a tocar em um, começou a tocar em outro. Aleluia, e eles começaram a ser batizados, começaram a falar em línguas estranhas, começaram a receber o poder de Deus. Pedro nem tinha começado a orar por eles, Pedro ainda estava pregando, assim como eu estou aqui falando com você. Mas a fome que aquele povo tinha começou a puxar o poder que estava na vida de Pedro. Alamachei, anda lá, e o Espírito Santo não resiste a um coração que tem fome. O Espírito Santo não resiste a um coração quebrantado. Aleluia, ele não resiste a um coração sedento que quer Ele. Ai, achei me andará. E a Bíblia nos diz que aquele povo foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia, e começaram a falar em línguas estranhas. Aleluia, nem Pedro entendeu o que aconteceu. Aleluia, mas não era para Pedro entender, era somente para Pedro obedecer à voz de Deus. Ei, caixa. Eu não sei o que Deus quer fazer com você, o que Deus vai fazer com você. Mas obedeça a voz dEle. Aleluia, obedeça a voz dEle. Aleluia. Crie essa fome dentro de você, crie essa sede dentro de você, porque se você tiver essa fome, essa sede, quando você acordar de manhã, aleluia, você já vai se lembrar dEle. Você não vai se lembrar dos problemas que você tem para enfrentar. Você vai se lembrar dEle, que você precisa passar um tempo com Ele, que você precisa conversar com Ele, que você precisa sentir a presença dEle. Quando você tem essa fome, essa sede por Ele, o seu dia passa e você vai sentindo, não, eu preciso orar. E não é aquela coisa religiosa que você vai orar por obrigação. Você vai orar porque você tem fome, porque você tem sede, porque você quer Ele. Ei, canarabaxere mandaia, sou de ras, icaiba. Ei, manaramanaya, show, Deus está nos levando para um novo tempo. Aleluia, tempo de verdadeiros adoradores. Aleluia, tempo de pessoas realmente famintas, sedentas por Ele. Aleluia, você precisa saber que tem mais. Você precisa saber que Ele tem mais para você. Você precisa saber que você precisa entrar no rio dEle. Você precisa saber que Ele quer liberar um poder sobre a tua vida. Aleluia, você já tem a presença dEle, mas ainda existe um poder que Ele precisa liberar. Arabaxei, anda lá, baixei, cantaraia.
Mas para esse poder começar a se manifestar, você precisa ter essa fome, você precisa ter essa sede. Nalamanai, nós vamos fazer um momento de oração. Aleluias. Aleluias. Possivelmente você vai receber o toque. Alamachori cantaraia, subicou alais. Aleluia. Mas a fome precisa estar no seu coração, dentro de você. Aleluia. Eu quero te convidar para você ficar em pé. Talamachori andaraias. Aleluias. E eu quero te convidar para vir à frente. Aleluia. Vamos fazer uma busca. Vem aqui para o altar.